Olá, meu nome é Felbe Antônio, sou professor de História e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Europa nesse início da modernidade. Vamos ver as mudanças que aconteceu principalmente no campo religioso. Hoje nós vamos falar da Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vamos iniciar então com o movimento reformista, também conhecido como Reforma Protestante. No final do século XV, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa Ocidental. O Papa e o clero local tinham autoridade sobre reis e nobres, e atuavam na escolha e na bênção do imperador do Sacro Império Romano Germânico e recolhiam contribuições monetárias. A instituição possuía muitas terras e detinha em suas bibliotecas praticamente todo o conhecimento registrado em livros. No século XVI, as ideias humanistas e o descontentamento com a corrupção de membros do clero católico motivaram conflitos entre a sociedade e a Igreja. O poder dos reis passou a concorrer com o poder dos papas. Assim, os religiosos que exigiam mudanças na Igreja receberam o apoio de monarcas interessados em diminuir o poder e a influência que ela exercia. Nessa imagem que vocês podem ver do lado, é uma característica, que ele está colocando no centro da imagem, em uma posição mais alta, os membros da Igreja, os membros do clero. Isso porque a Igreja realmente, até durante a Idade Média, era uma das instituições mais poderosas. A Igreja, ela detinha os costumes morais, elas diziam quais eram os costumes das pessoas, como elas deveriam agir, o que era pecado e o que não era pecado. Até mesmo a Igreja dizia que era pecado se você tomar um banho muito demorado, Você tinha que tomar um banho rápido e de preferência vestido, porque senão era considerado pecado e você podia ser considerado até mesmo uma bruxa. Os fatores que contribuíram com o surgimento do movimento reformista, foram vários fatores que contribuíram, mas entre eles a gente destaca 4. O primeiro é o descontentamento da burguesia. A burguesia, como a gente estudou na aula passada, era justamente aquela classe de comerciantes e mercadores, que tinham seus produtos para vender, eram os comerciantes daquela época, e eram as pessoas que moravam no burgo, e que passaram a ter grande poder no período do Renascimento. Algumas das ideias que a Igreja defendia não eram bem aceitas por esses meios urbanos, como, por exemplo, a ideia do preço justo. A Igreja dizia que esses comerciantes eles não poderiam cobrar lucro em cima dos seus produtos, eles não poderiam cobrar a mais. Os produtos que eles faziam tinham que ser cobrados apenas com o custo de fabricação. Ou seja, se eles, para fazer uma bolsa, gastavam R$30, então eles tinham que vender aquela bolsa por R$30, eles não poderiam vender ela mais caro. E isso ia contra os ideais da burguesia, que queriam enriquecer, queriam crescer financeiramente. A Igreja também era contra a usura. A usura é o acúmulo de riquezas, ou seja, a Igreja era contra que essas pessoas acumulassem riquezas. Outro motivo foi a insatisfação dos reis e dos nobres. Por quê? Porque a Igreja ela cobrava tributos, em troca de seu apoio político, ou seja, o apoio político do Papa e do clero nas empreitadas, no que os reis e imperadores queriam. E, em geral, esses tributos eram excessivos, e isso desagradava os reis e os nobres, e acabou gerando muitas críticas, porque às vezes eles tinham que pagar muito dinheiro, tinham que dar muitas terras, muitas joias, para ter o apoio dos papas. Por isso que a Igreja conseguiu, no período da Idade Média, uma grande quantidade de riqueza, uma grande quantidade de terra, por conta dessas doações. A outra questão são as questões teológicas. A Igreja de Roma defendia o princípio do livre-arbítrio, ou seja, que a gente é responsável por escolher o nosso próprio caminho.
se a gente vai para o caminho do bem ou para o caminho do mal. A gente escolhe o nosso caminho. Isso seria o livre-arbítrio. E a função dos sacerdotes era apenas de ministrar os sacramentos e orientar os fiéis na escolha do melhor caminho, né? Ou seja, a função dos papas, dos padres, era somente da orientação, a gente escolhesse o nosso caminho, né? Isso vinha muito do pensamento de São Tomás de Aquino. Já os reformistas, né, os religiosos reformistas, acreditavam que todos já nasciam com seu destino traçado. Isso era um pensamento mais de Santo Agostinho, que era o pensamento da predestinação, né? Todo mundo já nascia com seu destino traçado, tanto para o bem ou para o mal, né? Alguns também defendiam que os escolhidos que iriam para o céu, que iriam ter uma vida boa após a morte, que iriam ter a salvação da sua alma, seriam aqueles que conseguissem sucesso nos negócios, ou seja, seriam aqueles que conseguissem enriquecer. E foi esse pensamento de enriquecer que atraiu justamente a atenção da burguesia, que queria enriquecer, enquanto que a Igreja Católica proibia que eles enriquecessem. E o motivo principal dessas reformas foi da corrupção moral, né? A corrupção da Igreja, já que a Igreja ela interferia muito em questões que não eram religiosas, né? Além de que elas vendiam relíquias sagradas, né? Dizendo como, por exemplo, vendiam o espinho da coroa de Jesus Cristo, vendiam a lança que perfurou Jesus Cristo, essas relíquias sagradas, e também eles vendiam cargos eclesiásticos e favores divinos, né? Essas vendas de relíquias e essas vendas de cargos eclesiásticos eram chamadas de simonia. Além também que eles vendiam indulgências, ou seja, a venda do perdão de seus pecados em troca de dinheiro. Então, se você considerava um pecador que tinha um pecado muito grande, né, como eles se preocupavam muito com essa questão da salvação das almas, eles iam lá na igreja e compravam aquele perdão da igreja. Todo e qualquer movimento que contestava determinadas práticas da igreja ou dos seus dogmas e buscavam reformar esses certos dogmas da Igreja Católica, foi chamado de heresia, né? Então a igreja passou a perseguir aqueles que consideravam hereges e os punia severamente, até mesmo com condenações à morte. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a reforma protestante ela é a reforma daqueles que protestaram contra as ações da igreja. Então, justamente eram padres e outros pensadores e professores que tinham uma visão religiosa diferente da igreja, que achavam que a igreja havia se distanciado, né, do seu papel principal, que era transmitir a palavra de Jesus Cristo. Lembrando que a igreja que nós estamos falando aqui, não estamos discutindo religião, estamos discutindo a história do que aconteceu na igreja no período do século passado, ou seja, no período do século XV, não atual. Vamos estudar então os percussores da reforma, aqueles que deram início ao pensamento da reforma protestante. E se destacam dois deles, que são os principais. O primeiro é John Wycliffe, né? Ele criticou a riqueza que era acumulada pela igreja e o seu envolvimento em assuntos não religiosos. Ele questionou até a veracidade da transformação, né, durante a missa, do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Ele dizia que aquilo não era verdade. Ele foi o primeiro responsável de traduzir a Bíblia para o inglês. Lembrando que a Bíblia naquela época era somente em latim. Então só quem poderia ter o acesso ao conteúdo da Bíblia eram os padres, eram os papas, quem fazia parte do clero. E John Wycliffe foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi condenado à morte, mas ele acabou falecendo antes mesmo da condenação ser executada. O outro é o Jan Hus.
Jan, ou John também, como alguns livros trazem como Jan, né, ele defendeu que não havia a necessidade de intermediários entre os seres humanos e Deus. Ou seja, a Igreja Católica, ela atuava como um intermediador entre Deus, né? Se você queria pedir o perdão, você pedia o perdão, a Igreja concedia o perdão. Para Jan Hus, ele dizia que não era necessidade dessa intermediação, né? Você poderia pedir o perdão diretamente a Deus, através da fé. Só a fé bastava, né? Não era necessário esse intermediário. Ele lutou pela realização de cultos em língua vernácula. Como foi dito na aula passada, a língua vernácula era aquela língua normal que as pessoas falavam naturalmente, todos os dias. Isso porque as missas eram ditas em latim, né? Então as pessoas iam para a missa e não entendiam o que os padres diziam, né? Os padres simplesmente interpretavam a Bíblia e davam seus sermões da forma como queriam. E ele defendia que os cultos fossem realizados em uma língua comum, que todo mundo pudesse entender. E ele também criticou a venda de indulgências e o envolvimento dos papas em questões políticas, né? Esses dois foram quem deram início a essa reforma protestante. Agora, o principal mesmo, né, reformador foi Martinho Lutero. Vamos ver então agora um pouco sobre a reforma luterana. Martinho Lutero, ele nasceu na Saxônia, né, na atual Alemanha. Ele foi um monge e professor na Universidade de Wittenberg, também na atual Alemanha, e ele acreditava que o ser humano, ele era essencialmente pecador, que todo humano já nasce pecador, e que nenhuma ação humana poderia redimi-lo, ou seja, poderia perdoar esses pecados humanos, né? Ele ficou revoltado com a venda de indulgências em 1517 na Alemanha e fixou na porta da igreja o que ficou conhecido como as suas 95 teses, né? Em 31 de outubro de 1517, ele fixou ali na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Entre outras questões, as teses que ele fixou discutia a autoridade do Papa. Ele opunha-se à venda das indulgências e ele rejeitava a adoração de símbolos e santos, e também repudiava boa parte dos sacramentos que a Igreja Católica fazia, né? Os sacramentos que são aqueles ritos, né, da Igreja Católica. Ele rejeitava, repudiava boa parte dos sacramentos, e ele defendia que somente a Bíblia era a única fonte de verdade, né? Por conta disso, né, Lutero acabou sendo excomungado, ou seja, ele foi expulso da Igreja Católica em 1521 e foi banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Lembra desse nome, Carlos V, que futuramente ele vai voltar na nossa aula. Ele foi expulso então, né, do Sacro Império Romano Germânico, mas ele foi defendido por outro imperador, foi Frederico III. Lutero, ele foi protegido, né, pelo príncipe Frederico III da Saxônia. Ele ficou refugiado em seu castelo e lá ele traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu as suas teses de teologia, que por conta da imprensa, né, que já tinha sido desenvolvida, acabou se espalhando pela Europa. As suas ideias, né, da reforma da igreja foi acolhidas por diversas comunidades que romperam com a Igreja Católica. A partir de 1529, os adeptos das igrejas reformadas passaram a ser conhecidos então como protestantes, né? Aí a gente tem uma foto do príncipe, uma imagem, na verdade, do príncipe Frederico III, né, que ajudou a proteger o Martinho Lutero. O movimento reformista nos territórios alemães gerou outros conflitos, né? Tinha um rapaz chamado Thomas Mantzler, que ele era discípulo de Lutero, e ele acabou liderando um grupo de camponeses religiosos. Esse grupo ficou conhecido como anabatistas, né? Ele acabou liderando esses grupos de religiosos contra os seus senhores, né? Os senhores de terra, porque eles queriam tomar
as terras dos seus senhores. Lutero acusou os anabatistas de radicais, né, como uma reforma muito radical, e incentivou os nobres a reprimir esse tipo de movimento, né, o que acabou resultando na morte de 100 mil camponeses. Aí mesmo na imagem, a gente tem uma representação de Thomas Mutzer e a sua reforma radical. Em 1555, para acabar com todos esses outros conflitos que estavam gerando, o imperador católico e os nobres protestantes assinaram um acordo de paz, né, que ficou conhecido como a Paz de Augsburgo, o que permitiu que cada soberano de seu reino ou de seu principado escolhesse qual seria a religião de seu território. Temos então aqui quais são as principais características do luteranismo, ou seja, as principais características da religião luterana. Primeiro, a Bíblia era a autêntica base da religião e, portanto, o culto deveria reduzir-se apenas à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras. Ele reconhecia apenas o batismo e a Eucaristia como os sacramentos, os verdadeiros sacramentos. O culto à Virgem, ou seja, à Mãe de Jesus Cristo, e aos outros santos foi rejeitado, assim como a existência do purgatório. Na religião de Martinho Lutero, ele não acreditava em outras divindades, nem em outros santos, e dizia que não existia purgatório. Os cultos eram realizados em língua comum, né? Ou seja, na língua vernácula. Os ministros protestantes, né, que são os pastores, eles deveriam ter participação ativa na comunidade e poderiam se casar e ter filhos. Na religião católica, como a gente bem sabe, os padres não são permitidos se casar e ter filhos. Já na religião protestante, né, eles poderiam se casar e ter filhos. O próprio Martinho Lutero também acabou se casando e tendo filhos. E ele não apoiava, na verdade, a intervenção direta na política no Estado, ou seja, a religião, a igreja, não deveria se envolver diretamente em assuntos políticos. Não foi apenas Martinho Lutero que trouxe os seus pensamentos reformistas, também tivemos outras pessoas e outros professores que, inspirado em Martinho Lutero, também criou uma forma de protestar contra os dogmas da igreja. Vamos ver o próximo, que é a reforma calvinista. Né? Que nem eu havia dito, inspirado em Martinho no luteranismo, né? Inspirado no luteranismo alemão, o teólogo francês João Calvino publicou em 1536 os fundamentos de seus pensamentos, né? Os seus fundamentos teológicos, que são enormes. Então, não vamos entrar nesse detalhe de teologia agora no momento. Né? E ele também acabou criticando o rei francês, né? Porque o rei francês estava perseguindo quem seguia o luteranismo, e por conta dessa crítica ele acabou sendo expulso da França. Né? Então ele foi para a Genebra e, chegando lá, ele assumiu a posição de chefe religioso da cidade de Genebra e acabou governando de forma absoluta e intransigente. O calvinismo ele ganhou muitos adeptos, já que a sua doutrina defendia os interesses do progresso econômico capitalista, ou seja, o pensamento da religião calvinista, né, defendia muito os ideais que a burguesia queria. Então, por conta disso, ela acabou sendo muito aceita nos centros urbanos. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos. Na França, eles foram chamados de huguenotes. Na Escócia, graças à ação do pregador John Knox, né, que era amigo de João Calvino e também estudou e conviveu com ele em Genebra, né, o calvinismo acabou dando origem na Escócia à igreja presbiteriana, né, que quem formava essa igreja eram os presbíteros, que eram uma reunião de pessoas que não tinham necessariamente uma relação com a igreja, né, não tinha necessariamente uma relação com a religião.
Vamos ver então quais são as principais características do calvinismo, da religião calvinista. Primeiro, o culto e as práticas eram bem simples, resumia-se apenas aos comentários da Bíblia e às preces e cantos. As imagens não eram aceitas e reconheciam também apenas o batismo e a Eucaristia como sacramentos. Os ministros do culto, ou seja, os pastores, eram apenas pessoas fiéis, eram simples fiéis, encarregados da pregação e das preces. E eles não eram de forma alguma intermediários entre Deus e os homens. Eles eram apenas responsáveis por passar adiante a palavra de Deus. Os calvinistas, eles deveriam seguir regras rígidas de comportamento, ou seja, eles eram proibidos de dançar, jogar cartas, ostentar riqueza ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite. E o sucesso econômico seria um sinal para a salvação eterna, enquanto a miséria seria a demonstração dos pecados humanos. Os calvinistas acreditavam muito naquela ideia da predestinação, ou seja, que as pessoas já nasciam predestinadas ao sucesso ou ao fracasso, ou ao bem ou ao mal. Então, para eles, se a pessoa possuía sucesso financeiro, ou seja, se enriqueciam, era sinal de que eles eram predestinados à salvação, a sua alma estava predestinada à salvação. E se eles não conseguiam, se eles fracassassem, eles eram até marginalizados. Além de Calvino, na Inglaterra também, o processo de reforma da igreja iniciou graças ao rei Henrique VIII. Vamos ver então agora a reforma de Henrique VIII. Essa é uma reforma bastante curiosa, porque vocês vão perceber que ela não teve exatamente relação com a igreja, e foi o próprio rei que causou essa reforma. Enquanto que nas outras reformas eram pessoas ligadas na igreja, nessa foi o próprio rei. A reforma religiosa na Inglaterra foi iniciada pelo rei Henrique VIII, que é isso aí da imagem que vocês estão vendo ao lado. Apesar dele querer se apoderar das terras que pertenciam à Igreja Católica e diminuir a influência da igreja no território inglês, foi por causa de uma questão pessoal que levou ao conflito entre o rei e a igreja. O rei pediu ao Papa a anulação de seu casamento, já que a sua atual esposa, Catarina de Aragão, não conseguia lhe dar nenhum filho masculino, nenhum filho do sexo masculino que pudesse lhe suceder no trono. E a igreja acabou negando esse pedido, principalmente porque Catarina de Aragão era sobrinha, era tia de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E por a igreja ter aquela relação com Carlos V, negou o pedido de Henrique VIII. Mas mesmo assim, Henrique VIII não quis saber, divorciou-se de Catarina de Aragão e se casou com Ana Bolena. E como o divórcio era uma prática proibida pela Igreja Católica, é uma prática proibida pela Igreja Católica, o rei foi excomungado pelo Papa, ou seja, expulso da Igreja. Então, em resposta, o rei ele conseguiu que o parlamento inglês aprovasse em 1534 o ato de supremacia. Esse ato declarava que o único monarca-chefe e o supremo chefe da igreja na Inglaterra seria o próprio rei Henrique VIII. Com isso, o rei dissolveu mosteiros, confiscou as terras da Igreja Católica e fundou uma nova igreja cristã de cunho nacional, que ficou chamada de Igreja Anglicana. A igreja anglicana, ela mantinha os mesmos costumes e os mesmos elementos do catolicismo, as mesmas hierarquias e tudo mais, mas ela empregou, junto das suas características, alguns conceitos do calvinismo, como essa questão do enriquecimento e da predestinação, e ele acabou rejeitando por completo a autoridade do Papa. Bem, essas foram as principais reformas que lutaram, que protestaram contra a igreja.
Mas não pensem vocês que a igreja ficou quietinha no canto dela, sem fazer nada contra. Então é justamente isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver o movimento da reforma religiosa, ou também como é conhecido como a reforma católica, ou reforma, ou melhor, ou contra-reforma. Bom, a reforma católica ou contra-reforma, né, foi um movimento que ia, como a própria palavra diz, contra os movimentos da reforma protestante. Para conter a difusão das ideias protestantes, as autoridades católicas promoveram um movimento conhecido como Contra-Reforma, que buscava fortalecer a Igreja Papal e moralizar o clero, adotando medidas que compuseram a Reforma Católica, ou seja, eles queriam trazer de novo aquela igreja liderada pelo Papa e uma igreja mais moralista, uma igreja mais que não cometessem tantos abusos. Como parte desse movimento, entre 1545 e 1563, o Papa convocou um conjunto de reuniões na cidade de Trento, que ficou conhecido como o Concílio de Trento, no qual se discutiam quais eram os problemas do cristianismo e foram definidas as medidas para combater a expansão dos protestantes. As principais medidas e decisões tomadas no Concílio de Trento, a gente pode destacar que, primeiro, ela reafirmou a ideia do livre-arbítrio, né? Ela reafirmou seus conceitos. Ela manteve todos os sacramentos que a igreja ministrava, né? Todos os ritos que ela ministrava. E também manteve o culto aos santos e à Virgem, a Mãe de Jesus. Ele manteve a supremacia do Papa, né, como sendo um dos membros mais importantes da hierarquia da Igreja. Ele proibiu terminantemente a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, né, algo que foi bastante criticado pelos protestantes. Lembrando que eles não aceitaram as mudanças protestantes, tá? Eles só realmente resolveram proibir a venda de indulgências e dos cargos eclesiásticos. Eles também criaram seminários, né, e instituições escolares para poder formar os clérigos, né, para poder formar os novos padres, e passaram também a publicar um resumo didático, né, da doutrina católica, que é o que a gente conhece como o catecismo. Nós temos aí na imagem do lado uma representação de como é que seria esse Concílio de Trento, né, que é a reunião desses membros mais importantes da Igreja. Bem, várias medidas importantes a Igreja acabou tomando, né? Além de todas essas reafirmações, a Igreja também acabou criando algumas medidas um pouco mais severas para conter o avanço do protestantismo, que é o que a gente vai ver agora. A Inquisição e a censura. Com o apoio das monarquias europeias que continuaram com o catolicismo, né? Aqueles reis que ainda continuaram sendo católicos, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, né, que foi um órgão criado em 1231 para investigar os casos de heresia e de bruxaria, né, que havia até matado várias pessoas acusadas de bruxaria, né, ele adquiriu mais força e começou adquiriu poderes de vigilância e punição quase irrestritos, ou seja, a Igreja permitiu que o Tribunal do Santo Ofício, né, que os inquisidores, eles poderiam torturar para obter confissões e até mesmo eles condenavam os hereges à morte, tanto na fogueira, como esquartejados, enforcados, etc. Né? Então, essa foi uma forma bem radical que durou quase 3 séculos, né, esse período de Inquisição, e que se espalhou por vários estados e por vários países que ainda tinham os seus reis e imperadores católicos. Inclusive, até mesmo no Brasil, no período da colonização, acabou vindo para cá algumas cortes inquisidoras, né, que eles chamavam essas visitas de visitações. Eles visitavam aquele local a pedido dos seus imperadores para julgar pessoas acusadas de heresia
e possivelmente condenar elas à morte. A Contra-Reforma criou também, em 1564, o Índice de Livros Proibidos, chamado de Index Librorum Prohibitorum, né, que é uma relação de obras que eram consideradas heréticas e que não deveriam ser lidas pelos fiéis. Né? Por conta disso, várias obras de renomados cientistas como Galileu Galilei, como Isaac Newton, acabavam sendo queimadas em praça pública. Enormes pilhas de livros foram queimadas, até mesmo da literatura, né, que eles consideravam erradas para os fiéis lerem. As pessoas, né, foram bastante perseguidas pela Inquisição, né? Até mesmo os judeus foram muito perseguidos, né? Até que os judeus que não aceitassem se converter para a religião católica, eles eram obrigados a migrar para outras regiões onde eles podiam processar sua fé, enquanto que aqueles que aceitavam trocar de religião e mudar para a Igreja Católica passaram a ser chamados de cristãos novos. Nas artes também houve o movimento da Contra-Reforma e influenciou bastante o estilo que ficou conhecido posteriormente como estilo barroco, né, no qual se destaca a criação de inúmeras obras com temáticas religiosas, né, e a utilização do efeito de sombras para expressar mais dramaticidade, dar mais emoção às obras. Né? Também vale colocar aqui que nas regiões em que tinha o protestantismo, né, em que tinha as religiões protestantes, o barroco, como não podiam ser feitos imagens de santos que não eram aceitos na religião, eles se dedicavam a fazer pinturas de natureza morta, ou seja, de objetos, de coisas que não tinham vida, ou até mesmo retratos de pessoas importantes. Nós temos aí duas imagens que representam bem esse estilo do barroco, né, que são esses o altar das igrejas, que são altares luxuosos, todos com detalhes em ouro, dourado, com várias imagens de santo, coisas bem esculpidas, bem elaboradas e exageradas, né? Esse é uma característica do barroco. Outra coisa fundamental no período da Contra-Reforma foi a aprovação do Papa dos jesuítas, né? Que a ordem religiosa da Companhia de Jesus surgiu em 1534, criada pelo espanhol Inácio de Loyola. Né? Os seus membros eram chamados de jesuítas e eles deveriam renunciar aos bens materiais, fazer voto de pobreza e espalhar o catolicismo por onde eles andassem. Né? Eles possuíam um elevado grau de instrução e também de oralidade, né? E se dedicavam exclusivamente à educação. Então, em suas peregrinações, principalmente nos países novos, né, que foram colonizados, como por exemplo o próprio Brasil, né, eles fundavam missões jesuíticas, que também eram conhecidas como reduções, né, onde eles reuniam vários índios, né, várias pessoas indígenas em aldeias, com o objetivo de catequizá-los e ensiná-los a religião católica. E graças a esse movimento foi que houve essa grande expansão do catolicismo pelo mundo, não só no Brasil, como em toda a América, na África, na Ásia, entre outros países. Bem, a aula de hoje está chegando perto do final. Agora, antes, vamos responder algumas atividades. Vamos lá? Primeira questão. A reforma protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, julgue os itens adiante e marque a alternativa incorreta. Vejam só, eu trouxe essa questão, ela é bem difícil, tá? Ela tem um texto complicado, né, para vocês poderem já irem aprendendo que, para responder uma questão dessa de assinalar, a coisa mais importante é vocês entenderem o enunciado, né, entenderem o que a questão pede. Então,
Ele quer saber a questão a respeito da reforma protestante, né? A esse período que nós estamos estudando. Então vamos analisar as questões. Letra A. O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial burguesa, mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transformações ocorridas na sociedade. Realmente, né, a Igreja ela queria combater, queria lutar contra o lucro, né, que não queria que eles lucrassem, que a burguesia lucrasse e nem que cometessem a usura, que é o acúmulo de materiais. Letra B. As ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. Como a gente viu, um dos ideais do pensamento da religião de Lutero era que a Bíblia era a verdade universal, era a verdadeira verdade. Então, realmente, a salvação pela fé e a leitura direta e pessoal do Evangelho faziam parte da doutrina de Lutero. Letra C. Exaltando o trabalho e a poupança da conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Ou seja, a gente viu que um dos conceitos da religião calvinista é justamente as pessoas terem uma conduta mais reservada, né, e buscarem esse crescimento comercial. Então, essa questão também está certa. Lembrando que ela está pedindo a alternativa que está errada. Então, vamos ver a letra D. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal e a tolerância quanto aos hereges e o abandono da censura. Então, essa aí é a resposta da primeira questão, é a letra D, porque a gente viu que a Contra-Reforma ela não teve uma organização tão assim, tão calma quanto aos hereges, né? Ela criou as inquisições, né? Elas perseguiam os hereges. Então, a gente vê que essa resposta está errada. Então, a resposta certa para a primeira questão, né, que é a resposta incorreta, é a letra D. Segunda questão. Em 1571, a Igreja Católica criou a Congregação do Indexo. Letra A. O que era indexo? Bom, o indexo, né, era aquela lista de livros que eram proibidos de todos os praticantes do catolicismo de ler. Então, era uma lista de livros proibidos para leitura. E letra B. Quais as implicações históricas de sua instituição? Bom, de um ponto de vista histórico, né, o Index motivou a queima de várias obras em praça pública, né, que eram obras importantes, além da perseguição de pessoas que eram acusadas de lerem essas obras, né, e o empecilho da disseminação de alguns livros, de alguns autores, de alguns pensamentos que iriam trazer mais modernidade para aquela época. Terceira questão. No período da Contra-Reforma, os cardeais da Igreja Católica, sob a direção do Papa, reuniam-se entre 1545 e 1563 na cidade de Trento, na Itália, para discutir as reformas. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas frases que trazem as reformas do Concílio de Trento. Ou seja, ele quer que você marque aquilo que ficou decidido no Concílio de Trento. Vamos ver a primeira. O Concílio de Trento aceitou as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas. Como a gente viu, o Concílio de Trento não aceitou essas mudanças. Então, essa resposta é falsa. Condenou a corrupção interna proveniente da venda de cargos eclesiásticos, relíquias e indulgências. Bom, como a gente viu, né, ela realmente passou, a partir do Concílio de Trento, a proibir a venda de indulgências e desses cargos eclesiásticos. Então, essa resposta está correta, ela é verdadeira.
A próxima. Reafirmou que o bom católico é julgado só por suas boas obras e o dízimo. Né? Essa aí é uma questão de que é uma reafirmação da sua conduta. Então, essa também é verdadeira. Exigiu-se que o clero voltasse a ter uma vida simples, espiritual e obrigação de ter uma conduta exemplar. Né? A gente viu que a igreja buscou essa moralização dos costumes. Então, essa também é uma resposta verdadeira. O Concílio de Trento reafirmou a divisão da comunidade cristã na disputa entre católicos e protestantes por adeptos. Né? O Concílio de Trento ela não reafirmou, né? Ela queria impedir, ela queria acabar com esse movimento protestante. Né? Gerou sim nessa disputa entre os católicos e protestantes, mas ela não reafirmou essa divisão da comunidade. Então essa resposta é falsa. Vamos para a última questão. A reforma protestante, iniciada por Lutero, abriu caminhos para novos reformadores, como o calvinismo e o anglicanismo. Assinale C para Calvino e A para anglicanismo, nas frases correspondentes às doutrinas correspondentes a esses protestantes. Né? Ou seja, ele quer que você marque, né, aquilo que corresponde a um conceito do calvinismo ou um conceito do anglicanismo. Primeiro, a fé não levava à salvação, mas era o sinal da graça divina. Né? Isso aí era um conceito calvinista, de que era um sinal da graça divina. Se você tinha fé, então essa resposta seria a letra C, né, de Calvino. Ato de supremacia que proclamou o rei como o único e supremo chefe da igreja. Né? A gente viu que esse ato da supremacia foi gerado pelo rei Henrique VIII. Então, ele foi quem criou o anglicanismo. Então, a resposta seria a letra A. A riqueza e o lucro deixavam de ser um pecado, passavam a ser vistos como um meio para glorificar a Deus. Né? Essa ideia de riqueza, né, vem dos conceitos do calvinismo. Então, aí seria letra C. E a última, o movimento reformador, que teve origem essencialmente na política e também por um pedido de divórcio do rei negado pelo Papa. Isso aí seria o anglicanismo. Bem, chegamos ao fim da aula de hoje. Gostaria de agradecer vocês que ficaram até aqui e lembrar que essa aula foi uma aula de história. Né? A gente não está aqui para criticar ou avaliar nenhum tipo de religião, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima aula.